E aí, pessoal da aula D, tudo bem? Eu sou a professora Tamisa, estamos aqui no curso de Português para Imigrantes e Refugiados. Se você está chegando agora, não se esquece de se inscrever aqui no canal, dar aquele like e procurar as outras aulas também, porque nós já estamos aqui com um bom acervo de aulas, já teve muitos assuntos, vários materiais complementares, porque essa aula aqui é só o primeiro momento, depois o estudo sempre continua com material complementar, então se esbaldem aí, procurem os materiais, estudem e lembrem também que os comentários é o espaço, né? Na verdade, não são, mas é o espaço para a gente poder interagir, já que a gente não tem um momento de sala de aula presencial, né? Então, lembrem de comentar as dúvidas de vocês, responderem. Sempre temos perguntas aqui, então respondam aí, falem de onde vocês são. Tentem também encontrar pessoas que estejam na mesma situação que vocês, estejam aprendendo aqui o português e talvez essas pessoas estejam até próximas, né? Então, que legal se vocês pudessem conversar e estudar juntos e trocar essas informações, certo? Então, a nossa temática é xenofobia, continuando a nossa linha de temas assim, ainda mais de cunho social, porque a gente sempre está tratando sobre temas sociais, temas da atualidade, temas que são necessários não somente para quem está aqui em situação de refúgio ou imigração, mas também pessoas que estão vivendo aqui, né, no Brasil. Então, essas temáticas, elas sempre são escolhidas com esse propósito, de que a gente possa debater e ir aprendendo o português a partir disso. Então, nossos objetivos: discutir a temática da xenofobia e estudar o gênero comentário. Então, nós vamos começar com a leitura dessa matéria. O texto na íntegra está no material complementar. Então, nós temos aqui como título: Não sou um vírus, ação debate racismo contra asiáticos por coronavírus. Vocês estão sabendo do coronavírus? Estão sabendo como é que isso está repercutindo hoje em dia aí de onde você está, ou aqui no Brasil, ou no mundo? Vocês estão sabendo? Ou ainda é um assunto assim, nunca ouvi falar? Bom, a gente vai discutir sobre isso então nessa aula. Vamos começar então a ler esse trecho. A epidemia crescente do coronavírus não tem trazido somente pânico no que se refere ao campo da saúde. A doença, que se espalhou em território chinês e agora já tem casos confirmados em países como os Estados Unidos e Filipinas, despertou outra terrível consequência: o racismo. A eclosão do vírus trouxe à tona a xenofobia e o racismo contra asiáticos. A associação de pessoas asiáticas ao vírus tem sido constante no Brasil e na Europa, com casos de ataques no transporte público, no Rio de Janeiro e em Paris. Membros da comunidade asiática ao redor do mundo têm tentado batalhar por mais respeito contra a visão preconceituosa. Então, aqui é o modelo chinês, que ele escreveu, né, se inscreveram I'm not a virus, né, para marcar essa campanha, então, contra a xenofobia por conta das pessoas asiáticas, né? Porque não são elas as culpadas por causa do coronavírus, não tem nada a ver a origem de onde elas são. Então começou essa movimentação que tem essa hashtag que começou a ser veiculada agora com pessoas de diversos lugares do mundo botando I'm not a virus e então reforçando essa ideia. Shenta Chai-Cheng, um artista visual de Taipei que mora na Europa, iniciou a campanha I'm not a virus, eu não sou um vírus, durante um desfile nas passarelas de Madrid no último fim de semana. A campanha repercutiu bem em diversas regiões. A ideia é atentar para o preconceito endêmico que cerca a questão do coronavírus ao redor do mundo. No Brasil, diversos tuiteiros e alguns famosos, diga-se de passagem, associaram o coronavírus com hábitos alimentares chineses, fato que não é comprovado e indica preconceito. A questão do coronavírus não é chinesa, mas da humanidade. Espalhar esse tipo de boato não contribui para a prevenção da doença, que já é considerada epidemia grave pela Organização Mundial da Saúde. Então, aqui no texto, né, vocês vão ver no material complementar que tem imagens, também tem o link para o tweet. E aqui então fala: uma senhora foi flagrada fazendo comentários racistas contra asiáticos no metrô do Rio. A denúncia foi feita pelo Twitter. Confira. Aí que é a imagem do Twitter e está escrito em internetês. Então, AGR significa agora. Agora, coisa séria. Séria. Ontem, no @metrorio, essa mulher esperou eu me dirigir
P é para, porta do vagão para gritar. Olha a chinesa saindo, sua chinesa porca, nojenta, e fica aí espalhando doença para todos nós. Me ajudem a identificar essa racista para fazer um BO decente. Vocês sabem o que é um BO? Um BO é aquele documento que a gente faz para denunciar algum crime, de qualquer instância. Se a gente vai na delegacia, a gente vai fazer alguma denúncia, eles vão abrir um BO, que é esse boletim de ocorrência, ok? Em Paris, uma mulher foi expulsa de um ônibus por ser chinesa, com gritos que remetiam à ideia de que ela possuía coronavírus. O pior vírus que existe é o racismo sistêmico. Sabemos muito bem que vírus não tem nacionalidade. Fui vítima de um ato racista por um grupo de adolescentes. Eu as vi rindo e me xingando. Uma delas disse: "Como chamamos os portadores de coronavírus?" "Chineses, é claro", afirmou a senhora ao site Xinhua, eu não sei chinês, o mandarim, então eu não sei falar isso aqui. Mas vocês veem aqui como esses discursos que ficam marcando o xenofobismo, o racismo, vários problemas, né, preconceitos, discriminações estão sendo feitas agora por causa do coronavírus, mas não tem a ver com nacionalidade, mas sim com as causas do meio ambiente, enfim, outros motivos que fazem com que vírus existam e não estão relacionados à nacionalidade. Então é uma discussão que tem surgido aí em alta. Então, por isso, a hashtag #I'mNotAVirus e suas variações em diversas línguas chamaram a atenção dos que lutam contra a discriminação. Esse tipo de evento escancara a xenofobia contra asiáticos, que muitas vezes é invisibilizada. No entanto, é necessário lutar contra a visão eurocêntrica da realidade e desmistificar mentiras acerca do coronavírus. Então, aqui eu chamo a atenção para a primeira parte, que fala assim: esse tipo de evento escancara a xenofobia contra asiáticos, que muitas vezes é invisibilizada. O que vocês entendem por esse invisibilizada? O que quer dizer isso de os asiáticos eles terem o racismo ou a xenofobia mesmo, né, contra eles, invisibilizada, porque na mídia não aparece muito, ou aparece só um lado dos asiáticos, dos orientais, chineses, coreanos, japoneses, ou a mídia não dá bola para quando há casos assim, por isso não veicula. O que vocês pensam sobre o assunto? Comentem aí sobre essa parte, porque a gente sempre fala sobre racismo contra pessoas negras, sempre falamos sobre racismo contra pessoas indígenas, mas a gente dificilmente fala mesmo em casos de racismo contra asiáticos ou xenofobia contra asiáticos, mas isso eu falando aqui no Brasil. E se tu tá aí vendo de um outro país que tem uma outra realidade, como é que é essa questão aí? Isso interessa muito e com certeza interessa muitos colegas que estão assistindo, então compartilhem aí nos comentários. E outra coisa que é a visão eurocêntrica. O que vocês entendem por essa visão eurocêntrica que está sendo dita aqui? Isso também ajuda a entender um pouquinho melhor como esses discursos eles vão sendo disseminados, eles vão sendo propagados e difundidos cada vez mais. Então, perguntas para vocês responderem. O que você está sabendo sobre o coronavírus? Como a notícia do vírus está sendo transmitida em seu país? Você já ouviu falar de outros casos de doenças, vírus, outras situações, ok? Sendo associadas a nacionalidades específicas? Comente. Eu me lembro já de algumas, assim, bem recentes, de 2018, 2019, acontecendo aqui na América, mas eu quero saber também se vocês conhecem ou lembram de outras situações. Qual o problema de discursos como o apresentado no texto, chineses serem culpados pelo coronavírus, serem veiculados? E. O que você entende por xenofobia? F. Você acha que há grupos específicos que são mais alvos de sofrerem discriminação do que outros? O que vocês pensam sobre esse assunto? Procurem responder aqui nos comentários, utilizando o que vocês sabem. Tentem não usar o Google Tradutor também, porque é o momento para vocês verem assim, ó,
momento real, vocês estão aqui assistindo, como vocês vão escrever. Isso ajuda para vocês perceberem assim, eu talvez não saiba muito bem aqui como utilizar a ordem sintática, né? Como usar, qual palavra vem antes, vem depois, ou por exemplo, eu não sei conjugar esse verbo. Então vocês vão prestando mais atenção e esse é o objetivo, tá? Que vocês vão treinando aí no momento para utilizar o português que vocês estão aprendendo. Então, o que é xenofobia? Vamos ver então o que a Acnur falou sobre o que é xenofobia. O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, a Acnur, se vocês não conhecem ainda, procurem conhecer, coloquem no Google Acnur, eu estou sempre mencionando porque realmente é o órgão de referência da ONU, né, das Nações Unidas para refugiados. Então lá eles super divulgam as últimas notícias, eles falam tudo, tem muitas instruções. Se você não conhece ainda, procure, porque você vai encontrar as respostas para o que você está procurando. Então, a Acnur define xenofobia como atitudes, preconceitos e comportamentos que rejeitam, excluem e frequentemente difamam pessoas com base na percepção de que eles são estranhos ou estrangeiros à comunidade, sociedade ou identidade nacional. A partir dessa definição, entende-se qualquer forma de violência baseada nas diferenças de origem geográfica, linguística ou étnica de uma pessoa como xenofobia. Em resumo, a xenofobia é o medo ou ódio por estrangeiros ou estranhos e está vinculada a atitudes e comportamentos discriminatórios, frequentemente culminando em diversos tipos de violência, assim como racismo, como homofobia, LGBTfobia, todos esses crimes de ódio que afetam a integridade da pessoa são um crime no Brasil. Se você passou por alguma coisa dessas, se você viu alguma coisa dessas, você tem que denunciar, porque está na lei brasileira. Então, xenofobia é discriminação a diferentes culturas e nacionalidades. É crime de ódio. Práticas que caracterizam um delito. Fazer comentários desrespeitosos sobre o povo, a cultura e o local em questão. Inferiorizar os costumes, as tradições e as pessoas. Ridicularizar o sotaque da vítima. Acusar o imigrante de atrapalhar a vida no local em que hoje mora. Ironizar o tipo físico do imigrante. Comparar seu local de origem com o da vítima, ridicularizando-a. Considerar a vítima inferior intelectualmente devido à sua cultura. Então, tudo isso são coisas que caracterizam a xenofobia. Então, por exemplo, brincadeiras sobre a forma de falar da pessoa que não é desse local que eu vou falar agora, Brasil. Então, sim, não é uma coisa legal, não façam. Se essas brincadeiras acontecem também aqui no Brasil com pessoas brasileiras, né, entre os que seriam da mesma nacionalidade, é preconceito linguístico. Nenhuma forma, nem entre brasileiros e estrangeiros, isso está ok. Isso não está ok, isso está bem errado. Então, em casos de refúgio e imigração, em casos de você não é daqui e você sofreu alguma violência porque você não parece com pessoas brasileiras ou não fala português ainda tão bem, isso é passível de denúncia, certo? Então, não passem por situações desconfortáveis, denunciem, e isso também entra na lei do racismo, que a gente já viu, que é o Disque 100. Então, se você não conseguir algum emprego, se você sofrer pedirem para você se retirar do restaurante ou qualquer coisa assim, não pode, ok? Então, a atividade para a gente já estudar o gênero comentário. Escreva um comentário em resposta à publicação Não Sou um Vírus, apresentando a sua opinião sobre o assunto. Você pode comentar sobre a questão de xenofobia atrelada às doenças, se você já passou por alguma situação por causa da sua nacionalidade ou cor de pele, e coisas que você já tem ouvido de outras pessoas sobre essas questões. Então vocês vão escrever um comentário sobre esse assunto que a gente está discutindo aqui, e é o momento então de produção textual que vocês vão parar, pegar aí o caderno de vocês, escrever. Depois vocês vão, então convido vocês para escreverem esse comentário
no próprio site, que aqui tem esse espaço para comentário, que eu já fiz o teste para ver se dava. Então, vocês têm todo um espaço para escrever, não tem um limite, mas nós temos algumas características do gênero comentário para vocês saberem como esse gênero funciona, como vocês podem escrever comentários na vida, né? Que agora temos essa tarefa, mas se vocês tiverem outros momentos que precisarem escrever um comentário ou que forem solicitados a escreverem um comentário, vocês já vão saber como fazer. Então, é um texto argumentativo, apresenta uma crítica, não costuma ser longo, escrito em um parágrafo, ou seja, vocês não vão ficar escrevendo assim, introdução, desenvolvimento, conclusão, em parágrafos, em blocos, né? Vocês não vão fazer assim, vocês vão escrever o texto corrido, geralmente em um parágrafo, para ter ali todas as suas ideias, porque ele não é um texto muito longo. E ele não tem título e ele é sempre autêntico. Então, não copiem de outros lugares. Procurem também não pegar referências, assim, porque o comentário, ele realmente é um texto assim, ó. Por exemplo, eu, Tamiz, escrevendo agora o meu comentário, fiquei brava em ver que tá acontecendo isso da xenofobia contra pessoas asiáticas. Eu vou escrever um comentário falando assim, não é bem assim. E por quê? Então, eu vou escrever meu comentário em um parágrafo, não tem título, não vai ter um título, por exemplo, indignação. Não vai ter nada assim. Vai ser escrito direto. Algumas estruturas linguísticas que podem ajudar, então, na escrita desse texto. Eu acho, eu penso, eu acredito, eu imagino que. Esse que, ele vai acompanhar todas essas estruturas anteriores. Eu acho que, eu penso que, eu acredito que, eu imagino que. Concordo com o seu ponto de vista, ou sua opinião, sua exposição, por quê? Então, lembrando, porquê, sempre tem um porquê, sempre expliquem, porque senão fica assim, eu não concordo porque isso é ruim, tá? Sabemos que isso é ruim, mas fala um pouco mais, ou eu concordo com isso porque acho que é preciso conversar sobre isso. Não diz nada, né? Então você tem que desenvolver mais a sua ideia. Discordo do seu ponto de vista, da sua opinião, da sua exposição, porquê, sempre o porquê ali. Seria bom pensar se você quiser dar uma sugestão, por exemplo, seria bom pensar em outras formas para eliminar esses discursos, coisas assim. Segundo o autor, o texto, o noticiário, as informações. Se vocês quiserem fazer alguma relação ao que foi dito no texto. Então, por exemplo, segundo o autor da notícia, segundo os noticiários, segundo o escritor tal, ou a novela tal, segundo alguma coisa. Então, vai ser sempre referência a algo ou alguém. Aqui nós temos então as conjunções conformativas. São aqui a parte também de recursos coesivos que a gente já tem estudado há um tempinho, né? A gente sempre vai estudando um pouco, cada aula que vai aparecendo isso a gente vai estudando para ver como é que isso entra então nessa etapa da aprendizagem. E as conjunções conformativas são essas que fazem referência a alguma coisa ou a algo, porque a gente usa essas palavras, por exemplo, conforme a Tamiz, conforme como que a Tamiz disse, conforme o noticiário, conforme o jornal, como a Tamiz disse, como o jornal disse, como a aula falou, ou como a aula apresentou, segundo o consoante, tem o mesmo sentido. Então aqui nós temos exemplos. Conforme o que eu havia dito, não escreverei. Então, eu já tinha dito isso, não vou fazer. Mais ou menos isso é a tradução. Segundo o escritor, a história é real. Então, nós usamos essas conjunções conformativas sempre para referenciar alguma outra coisa e confirmar o que a gente está querendo dizer. Então, bons estudos, seguimos no material complementar.